A paz seja convosco, povo do Eterno. É um prazer, povo de Al, família de Al, falar alguma coisa para vocês com relação ao acontecimento atual. Eu sempre gosto de falar sobre coisas atuais também, embora vivemos praticamente de história, né, de uma história milenar, né? E eu vejo falar, por exemplo, há muitos encontros sobre a não existência do Criador. Eu tenho visto muitas pessoas, inclusive, que se intitulam ateus, que no fundo, depois de contar toda a história deles, eles acreditam que tudo nasceu de alguma coisa, e essa alguma coisa, tipo pontapé inicial para tudo acontecer. Eles chegam à conclusão de que realmente teve alguém que desse o primeiro passo ou o início para tudo, que no caso seria o Criador, né? A Ial, a qual nós falamos aqui. Mas eu vejo assim muita imaturidade da parte deles, porque são meninos novos. Eu vejo gente novas aí que começou um dia desse aí, talvez terminou o curso de história, porque já acha que já tem condição de criticar a fé, né? Porque a fé é algo que não se explica. A fé não se explica, tá? Mas a crença em si se explica, porque a gente crê, na verdade, em algo assim que para algumas pessoas o chamam de Deus, uns chamam de Deus, outros chamam de Senhor, outros chamam de Jesus, outros chamam disso, outros chamam daquilo, mas o importante mesmo é a gente ver o efeito daquilo que nós acreditamos, né? O efeito. É muito importante isso. A minha fé desde jovem foi assim espiritual, foi baseada em fatos verídicos que eu cheguei a ver. Eu descobri que havia coisas assim, que existia forças sobrenaturais, espiritual e sobrenaturais, porque por vontade do Eterno, por vontade do Eterno, por permissão do Eterno, acabei que conhecendo pessoas que incorporavam os espíritos. Pessoas que incorporavam espíritos, havia manifestações visíveis, né? E eu fui criado nesse ambiente familiar. Dentro da minha própria casa, eu vi minha mãe receber entidades, eu vi meus irmãos receber entidades, eu vi irmã receber entidades, eu vi pessoas receberem entidades e eu me dirigia a ela como mãe, me referia a mãe, oi mãe e tal. A própria entidade dizia: não é sua mãe que está aqui, eu não sou a sua mãe, eu sou o caboclo tal, eu sou o guia tal, eu sou, né? E havia várias entidades que uma pessoa recebe. A pessoa que recebe entidade não recebe só uma, não, recebe muitas, né? Mais de uma. Então aquilo para mim foi algo assim que foi abrindo-se para mim, que eu não conhecia. Sempre acreditamos que existe um Criador, qual chamávamos de Deus. No entanto, aquela experiência para mim foi muito interessante, porque fui vendo que existia, era possível que alguns seres não humanos fizesse contato com o nosso corpo físico. No caso, essas pessoas, esses espíritos também vinham sobre essas pessoas. E uma dessas pessoas é a minha mãe, que jamais mentiria para a minha pessoa, eu entendo assim, e nunca foi capaz disso. Não sabe nem mentir, se quer saber, tá? Não sabe mentir, não. Algumas vezes tenho experiências inusitadas sobre essa questão, assim, que minha mãe era incapaz de levantar um falso contra alguém, fazer. Nossa, quem tem mãe sabe que a mãe mesmo, jamais vai enganar o filho dessa forma. Minha mãe, ela nasceu nesse ambiente de Vitória da Conquista, na Bahia, e ali ela entrou em contato com a Umbanda, e que é algo muito bonito, muito bem feito, é realmente um trabalho muito, muito interessante, bem feito mesmo, com muito respeito. A gente tem que respeitar os umbandistas, sim, temos que respeitar toda a religião brasileira.
Brasileiro ou não, a gente tem que respeitar a religião. Na verdade, nós temos que respeitar. Dia desse eu falei para o irmão assim, irmão, nós temos que respeitar. Porque tudo começa pelo respeito. Até os inimigos, é historicamente comprovado que até os inimigos se respeitam. Até os inimigos se respeitam, porque o inimigo, um ser inimigo do outro, o adversário, eles se respeitam. Porque ambos têm forças e ambos sabem guerrear. Então não pode subestimar o inimigo não, tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito. Até porque tem que estudá-lo para poder entrar em combate com ele. Mas entende o que eu quero dizer? Eles trabalham muito bem, muito bem. A Umbanda é uma religião afro que trabalha muito bem e que, vou dizer para você, viu? Muitas pessoas que professam fé no Criador perde no zelo para eles. Perde no zelo. São pessoas zelosas, muito zelosas. E tem aquela fé deles, eles têm uma fé, tá? No sobrenatural, no Criador, e interpreta de forma diferente. Então o que eu vejo? Eu vejo que o Criador é um só. O problema está no campo das interpretações, entende? Interpretações. Só que eu vi esse tipo de pessoa, como no caso as pessoas que creem na religião afro, os umbandistas, os candomblesistas que estão servindo hoje no candomblé, ao Criador, da forma como eles entendem e interpretam, e eu os respeito por isso, tá? Quando eu era mais jovem, eu era muito afoito, né? Eu era muito afoito. Quando eu me tornei assim evangélico, depois que eu conheci, eu acabei que me vendo praticamente assim como o baluarte da fé, né? A gente se sente assim, o baluarte da fé. Depois, quando a gente vai aparecendo, a gente vai amadurecendo, quero dizer, a gente vai começando a observar que são vários caminhos, todos os caminhos levam a ele. Tudo isso leva a ele, tudo isso leva a ele. Porque de onde eu vim? Eu vim de lá, do caminho, né? Eu era filho de um bandista. Eu não estou em Alcha? Estou em Alcha hoje, né? E quantas pessoas não passou na Assembleia também lá? Passou lá. Não está em Alcha hoje também? Está em Alcha hoje. Então todos vão se convergir para Yalcha. Todos vão se convergir para Yalcha. Tantos quantos foram adventistas que estão em Yalcha hoje, ou estão migrando para Yalcha. Tem muita gente vindo para Yalcha. Tem muita gente vindo para Yahushua hoje. Yalcha e Yahushua, eu tenho batido nessa tecla, que é o mesmo nome. Yalcha é como Francisco e Chico. Francisco, tá? É a forma mais, digamos assim, a pronúncia mais correta para a palavra, para o nome próprio, né? Para o nome próprio, que é um substantivo próprio. Nome de pessoas é um substantivo próprio, isso nós sabemos. Mas nós podemos chamar de Francis, Frank, eu vou entender que é Francisco, se eu falar Frank. Se eu falar assim, Francisco, é o completo. Frank, claro que é Francisco. Se eu falar Francis, é Francisco. Se eu falar Chico, vai ser Francisco do mesmo jeito. Quando a gente vai amadurecendo mesmo, a gente vai vendo que essa questão é interessante. É importante, não adianta debater. Não adianta, meu irmão da Assembleia, não adianta que você que é assembleano, você que é batista, você que é adventista, você não vai conseguir colocar na cabeça de uma pessoa que busca sabedoria, que o nome Jesus é o nome do Messias. Não é. O nome de Jesus é latino, todo mundo sabe disso. Mas quem estuda as escrituras vão saber que ele é hebreu, ele é Yaldim, né? Então tem que ter o nome dele tem que ser Yaldim, né? E não o nome de pessoas que nasceu no latino, ou que nasceu na China, ou que nasceu na Europa, ou que nasceu em qualquer lugar do mundo, tá? E a escritura fala que não há debaixo do céu nenhum outro nome dado pelos homens, não há debaixo do céu, e debaixo do céu significa em qualquer lugar do planeta, tá? Qualquer país. Não há, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome, debaixo do céu não há nenhum outro nome. Isso é o que está no livro de Atos 4:12. Quando nós entendemos isso aqui, a gente fala assim, então tem que ser o nome hebraico lá, né? Tem que ser o nome hebraico, tá? Tudo bem, é o nome hebraico dele. Aliás, é o nome aramaico, né? Eu costumo dizer que Yahweh é o nome aramaico, né? É o nome antes do hebraico até mesmo, né? Porque o hebraico, você sabe que, né? Existem documentos hoje em dia que provam que o nome Ial, né, em forma de trigrama mesmo, Ial, é achado arqueológico, existe achado arqueológico muito antes do nome, muito antes de formatar o tetagrama com o próprio
como a gente vê hoje, né? Como a gente está vendo hoje em dia de 4 letras, né? O trigrama já está mais antigo do que o tetagrama. Mas o interessante aqui, que nós queremos falar com você, é sobre isso, né? Estamos vendo que nós temos 2 calendários. Nós temos o calendário civil, que é o calendário de romano, gregoriano, que é o calendário, né? Gregoriano que nós temos hoje, e o calendário do pai, né? O calendário do pai. No calendário do pai, eu queria falar com você sobre isso também. O calendário do pai, pelo que a gente vê, começa na Páscoa. Ele começa na Páscoa. E a Páscoa começa em abril, né? A Páscoa em abril. Se você chega na época do abril, você vê todos os mercados expondo assim os artigos da Páscoa, né? Que no caso é o chocolate, né? Os ovos de Páscoa e tal. E o que a gente observa aqui? A gente observa que estamos vivendo, então, praticamente uma época em que é o Natal, né? É o Natal, é o 25 de dezembro, né? E eu já falei com você a respeito disso, tem um vídeo gravado aqui, tá? Aliás, você que está assistindo esse vídeo, você pode nos ajudar colocando o seu like e se inscrevendo nesse canal, tá bom? Se você não é inscrito ainda, tá? Eu sempre trago alguma novidade, falamos assim abordamos alguns assuntos, mas sempre trazemos novidade. Eu quero trazer novidade hoje para você. Sobre o calendário, eu quero ser bem rápido, bem curto, né? Olha, eu observei o seguinte, que tem pessoas que falam de um tal de calendário eterno, né? Ah, o calendário é eterno, o calendário é eterno. Uma vez eu encontrei uma pessoa que falou comigo sobre calendário eterno. Aí ele falou assim, ele falou algumas coisas para mim, né? Ele estava dando uma palestra, né? Quando eu cheguei no local, ele falou comigo, né? Ele me conhecia já, é uma pessoa muito estudiosa, sabe? Eu admiro o nosso irmão, ele é bastante estudioso, ele sabe o que eu estou falando, se ele assistir meu vídeo. Eu gosto dele como pessoa. Porque nós temos que entender que nós não temos que levar para o campo pessoal das pessoas, né? Tem pessoas que talvez não gostam da minha pessoa e não gosta da mensagem que eu levo e quer levar para o lado pessoal, né? Tipo assim, quer levar para o lado pessoal, da pessoa física mesmo. Não, eu acho que a gente não tem que levar para o lado pessoal. É questão de ideias mesmo, de interpretação. Eu estava falando sobre isso do calendário, né? O rapaz, então, ele estava explicando sobre o calendário eterno, ele perguntou para mim, minha opinião, Sandoval, apóstolo Sandoval, o que você achou da minha explicação? Eu falei, é muito boa, né? Particular, eu falei, é muito boa. Para quem não conhece a escritura profundamente, dá para convencer. Mas eu te pergunto uma coisa, aliás, eu vou fazer para ele, eu fiz a pergunta para ele. Ele me falou que o mês bíblico do calendário eterno, o calendário eterno, tem 30 dias. Ele falou em 30 dias. Nós sabemos que é 31, né, pela calendário romano, né? Ele me falou que era 30 dias, né? Aí ele falou aquela história dos 42 meses de Apocalipse lá, né? 42 meses, 1260, então 4 vezes 3, 12 a gente calculou. 4 vezes 3, 12 quer dizer 40 vezes 30, quer dizer 40 vezes 30 dá 1.200, né? Dias, 1.200, né? Isso é isso mesmo. Então, sabe, coisa por aí. Aí eu falei assim para ele assim, olha, eu não concordo que o calendário bíblico eu tenha 30 dias, não. Eu falei para ele, eu deveria concordar, né? E, na verdade, existem, então, essas duas versões. Se é para dizer que é eterno, que o calendário é eterno, eu falei, você está falando que o calendário eterno tem 30 dias? 30 dias. Ele falou, 30 dias no calendário eterno. Eu falei, olha, a controvérsia, viu? Porque esse calendário aí, não, é bem possível que não seja o eterno. Não tenho comprovação que é o eterno, não. Sabe por quê? Eu falei para ele, porque eu nunca vi, por exemplo, uma semana ter mais de uma lua. Uma semana tem sempre uma lua, né? Você já percebeu isso? Uma semana, a cada 7 dias tem uma lua, não tem? Quantas luas existem? Eu falei para ele. Quantas luas existem? Quantas fases tem a lua? Eu falei para ele assim. É isso que eu quero dizer. Quantas fases tem a lua durante o mês? Aí ele falou assim, 4. Ele disse 4. Eu falei 4. Então, cada semana tem uma lua, certo? Elas viram sempre no quarto dia, entre a terça e a quarta à noite, né? Claro, é evidente, metade da semana. Na metade da semana vira a lua, não vira? Ele falou, vira. Aí eu falei assim, então, quantas vezes que a lua vira no mês?
Ele falou 4. Eu falei, então 4 vezes 7 é quanto? 4 vezes 7 é 28, né? Aí ele ficou assim, eu falei, então, o que você acha de você começar a estudar o calendário de 28 dias? O calendário de 28 dias, fechado. Porque se você for observar mesmo, é pela fase da Lua. Não existe 5 fases de Lua. 5 fases. A Lua tem 5 fases? Não. A Lua só tem 4. E cada Lua, cada semana tem uma Lua. Tá? Então ele conversou comigo assim, ele falou assim, interessante isso aí, Sandoval. Eu vou ter que estudar mesmo, porque ninguém nunca tinha tocado nesse ponto comigo. Eu falei, eu acredito que sim. E ele é jovem, sabe? Eu acho interessante isso. Ele é jovem, né? E aí eu falei assim, a minha maturidade, assim, em termos de conhecimento bíblico, né? De estudos, né? Com as pessoas veteranas, mais do que ele. Claro que ele nasceu um dia desse aqui, mas eu achei interessante. Ele estava explicando de uma forma muito... Eu acho interessante. O jovem, a gente tem que aplaudir nossos jovens que estão chegando agora, né? Nós estamos o quê? Nós estamos aqui com uma certa experiência, né? E a gente tem que passar o pouco que a gente conhece para esse povo, né? Ele falou, Sandoval, ninguém nunca tinha feito essa colocação para mim. Eu nunca tinha olhado, observado dessa forma. Não foi por aí que eu cheguei aqui. Eu falei, pois é, você pode considerar isso aí. Ele ficou assim, né? Eu falei, o que você achou do estudo do calendário do Eterno? Eu falei, olha, esse calendário aí, para mim, pode ser eterno para você, né? Mas para o Eterno, eu acredito que ele não seja, o Eterno não seja, porque a primeira semana da criação é 7 dias, né? Entende que uma semana da criação é 7 dias, certo? Ele falou, então uma semana é modelo, então todas as duas vão virar no 4º dia, não é? Não houve tarde de manhã o 4º dia, não foi no 4º dia que foi feito o luzeiro maior, mas ele entende que foi no 4º dia, assim, à noite, entre 3 dias e meio e 3 dias e meio, porque 3 dias e meio e 3 dias e meio é 7, né? Aí, né, ele falou, então vai virar assim, da terça para quarta, né? Eu falei, então, uma lua, né? Bom, aquela lua deve ser a primeira lua do mês, né? Aí vem a segunda fase, aí vem a terceira fase e aí vem a quarta fase. Tem a quinta fase da lua? Eu falei para ele. Ele falou, não. Eu falei, então, eu gostaria que você pensasse nisso. Porque se o modelo da criação é uma semana de 7 dias, então todas as semanas que o Criador criou, para todas as luas tem que ter 7 dias cada uma semana. E 4 vezes 7 é 28, então todos os meses tem que ter 28 dias. E não 31 dias. Aliás, eu disse assim, nunca vi em nenhum versículo da Bíblia que algum acontecimento aconteceu no dia 31 do mês tal também. Também nunca encontrei. E se eu encontrar alguma coisa, se existe alguma coisa, se aparecer alguma coisa que tenha acontecido no dia 29 ou no dia 30, aí eu digo que foi um enxerto de Roma. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar, tem que comer a carne do peixe e tirar as espinhas, né, irmão? Tirar as espinhas. Ele falou assim, ó, Sandoval, ele me chama de Sandoval, porque ele é bem próximo de mim, ele falou assim, irmão Sandoval, ele sabe que ele me considera também o apóstolo, ele fala assim, mas apóstolo Sandoval, você falou uma coisa muito interessante. Eu expliquei aqui o calendário eterno com 31 dias, todo mundo engoliu goela abaixo. Mas só foi tu chegar, agora eu que saí com isso na cabeça. Eu vou levar isso na minha cabeça onde eu for. Eu vou consertar meu estudo. Ai, que coisa linda que é as pessoas aprenderem, ser humilde e aprender. E eu também estou aqui para aprender, quero dizer para você, também estou aqui para aprender, a gente não sabe tudo não. A palavra fala assim, ó, quem diz que sabe tudo não aprendeu como convém, aquele que diz que sabe todas as coisas não aprendeu como convém saber, né? Nós estamos sempre preparados para receber nova luz, né? Nova luz. Então eu tenho falado com meus irmãos a respeito de coisas assim que ainda ninguém falou para eles, né? Eu estava falando aqui a respeito no início sobre como eu conheci o poder, porque o apóstolo Shaul fala bem assim, o meu evangelho não consiste em palavras persuasivas, em palavras gramática. Ele falava muito bem, ele filosofava, né? Ele era um filósofo, o Shaul era um filósofo e arrudio nos seus dias, né? Eu entendo assim também, um filósofo, uma pessoa que dominava muita gramática hebraica, aramaica, grega, né? Tá. E entendemos o seguinte, que ele
Ele falou uma palavra em Romanos capítulo 1, 16, ele falou, meu evangelho não consiste, ele falou assim, ó, o evangelho, ele falou, o evangelho que eu prego, ele fala isso, não me, parece que é isso que ele fala mesmo ali, Romanos 1, 16, coisa que tem essas palavras aqui, o evangelho, que não me envergonho do evangelho, é isso que ele fala, não me envergonho do evangelho, porque é o poder do Criador, para a salvação de todo aquele que crê, o poder, o evangelho é poder. Eu, uma vez lendo esse verso de Romanos 1,16, Latênios 1,16, eu entendi o que é poder. Eu falei, interessante isso aqui. Poder. Muitas pessoas, então, têm aprendido a gramática, o hebraico, o aramaico. Eu sou professor de aramaico, eu sou professor de aramaico. Tem várias pessoas que ensinam aramaico, eu acho lindo isso aí. O hebraico, eu acho lindo também. O grego, também acho lindo também. Mas, se você levar uma pessoa que está possessa, que está, de alguma forma, está sofrendo, está sendo oprimida, eles vão precisar aprender a falar uma palavra. Se ele não conhecer, ele vai usar o nome Jesus. E pela grande benevolência do Pai, o Pai vai atender ele, porque ele não conhece o verdadeiro nome, né? É o nome do Messias, né? Então ele vai falar Jesus. Mas o Pai não leva em conta o tempo da ignorância, né? Isso, a falta de conhecimento. Então o Pai vai tirar, vai curar aquela pessoa pela fé que ele tem no nome que ele está usando, né? Mas a gente chega a um ponto que a gente conhece o nome hebraico do Salvador, né? Conhece o nome hebraico, né? E ali está o poder original, ali está o poder. Aí quando a gente conhece o nome original, eu costumo dizer que esses outros nomes ficam tudo como genérico, tá? O genérico. Então é isso, é nome genérico. Esse Jesus que as pessoas usam nas igrejas é o nome genérico dele. O nome original é como aquele remédio original que você vai comprar na farmácia, chega lá assim com problema de saúde, vai dizer, você quer o quê? Aí o filho, ou então a filha, ou então ela mesmo está doente, aí fala bem assim, eu quero aquele remédio, mas aí o dinheiro não dá para pagar o preço, que ela não tem como pagar o preço, ela fala, você tem genérico? Tenho genérico. Mas tem enfermidade que o médico fala, não, tem que ser original, né? Tem que ser original. Quando o caso é sério, tem que ser original. Então eu comparo, sabe, a salvação, essa salvação que a gente fala, esse aperfeiçoamento, a imortalidade, conquistar a vida eterna, não é com nome genérico, não, né? Se a pessoa morrer, vier a falecer sem conhecer, aí vai ter que entrar benevolência e vai ser pelo nome genérico, Jesus, né? Mas se não, se a pessoa tiver a oportunidade de receber o nome original para adorar o Criador, será muito bom. Porque ele fala no livro de Atos 4,12 que debaixo do céu não há nenhum outro nome. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então, no livro de Atos, capítulo 19 ali, nós encontramos 7 irmãos, alguns irmãos, eu vou falar assim, alguns irmãos aí, que eu não me lembro se é 6, se é 7, eles falam bem assim, olha, um dos demônios, um dos espíritos que eles tentam tirar da pessoa, fala, Shaul eu conheço, e Al-Shá também eu conheço. E lá o tradutor traduziu como Jesus, né? Não tem J, nem tinha J no primeiro século, nem hoje também não tem, né? Nunca chamaram o Salvador, o Messias, nunca falaram, se referiram a ele como Jesus, mesmo nós sabemos. Mas ele falou, e Alcha eu conheço, Shaul também. E vocês quem são? Ou seja, faltou, eles eram filhos de sacerdotes, né? Esses irmãos, né? Então eles tinham conhecimento da gramática hebraica, tinham conhecimento da gimatria, tinham conhecimento disso, mas faltava poder, né? Faltava o poder. Aquilo que Shaul fala em Romanos 1,16, ele falou aqui, não me envergonho do evangelho de nosso Salvador Yahshua, pois é o poder, né, de Yahweh. O evangelho de nosso Salvador, o evangelho de Yahweh é poder de Yahshua.
O Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de algo. Ei, então eu parei, pensei e refleti no Evangelho. O Evangelho não é só o nome Yao. O Evangelho não consiste só no nome. Não, não, não. O Evangelho é chamado de boas novas, não é isso? Lucas capítulo 2, verso 10, um anjo falou, eis que vos trago boas novas, né? Boas novas, também, de grande alegria, como até nós estamos falando agora há pouco do nascimento do Salvador, né? Boas novas. Eis que vos trago boas notícias, né? Boa nova, boas notícias, mas também o Evangelho é isso, boas notícias. Mas o Evangelho propriamente dito de Yao, ele é, na verdade, um conjunto, é como um colar. O Eterno me revela ele como um colar. Entende um colar? Um colar você coloca ele no pescoço assim, ó. Tá? Você coloca o colar no pescoço e o colar tem uma, digamos que essa pedra do centro é a maior. E todas as contas aqui, ó, vem até se juntar aqui, tá entendendo? Como no pescoço, tá? Então você coloca um colar de pérola aqui, ó. Aí aqui ela vai começa ela afinando aqui em cima e a espessura vai engrossando e vai chegando aqui embaixo numa pérola maior. Então, se você perder uma dessas pérolas, você vai ficar com defeito, com colar com defeito. Assim é o Evangelho, as boas novas, o ensinamento, a nova aliança, o ensinamento do ideal na Brit Hadashah, nova aliança. É desse jeito, se você tirar uma peça, porque uma está assim, sabe que é interligada à outra, percebe? Uma está interligada à outra. Mas engana-se quem pensa que o Evangelho começou no livro de Manial, Mateus. O Evangelho não, o Evangelho da salvação não começou, não foi revelado para os 12 apóstolos. O Evangelho não foi revelado só para os 12 apóstolos. Para os 4 evangelistas, para os 12 apóstolos, só após Yahusha não. Não. Você sabia disso? O livro de Hebreus, aliás, não é Hebreus não, é Romanos. Romanos capítulo 4, Shaul fala isso. Que o evangelho da salvação dos gentios foi revelado primeiramente a Abraão. Você sabia disso? Foi revelado primeiramente a Abraham, ou Avraham, como nossos irmãos Yaldin diz, e como alguns irmãos preferem falar. Foi revelado a Avraham, a Abraham, né? Abraham no início, né? Sim, foi revelado ao patriarca da fé. O evangelho da salvação foi revelado previamente e primeiramente a Abraham. Olha que interessante, irmão. Então a gente começa a observar no livro de Bereshit, Gênesis, né, capítulo 12, ali no versículo 5, até o verso 5, 6, você vai ver que ele está com a idade de 75 anos quando o Criador chama ele. 12, 5, 6, ele está com 75 anos de idade. E o Criador o chama. E falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te mostrar, para a direção que eu vou te mostrar. Anda na minha presença e sê tu uma bênção. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Né? Não, é promessa do Eterno para ele. Mas está com 75 anos. Sai ele com toda a sua fazenda, com 75 pessoas. Consigo, e Sara, e Ló, seu sobrinho. E ele sai com uma fazenda de 75 pessoas. E a palavra fala que ele saiu obedecendo sem saber para onde ia. Só confiando no Pai. No livro de Oshaial, capítulo Isaías 52, vamos pegar os 51 e 52 ali, tá bom? Você vai conferir aí que vai dar certo. Ele vai falar bem assim para nós. Olhai para Abraham.
a rocha que foste cortado. Sendo ele só, eu o multipliquei. Sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Sabe quando você passa a olhar para isso aí, esse versículo, e considerar, e quando você estiver sozinha ou sozinho fazendo a obra do Pai, você não vai desanimar na sua cidade, porque você vai sentir que há poder nessa palavra. Há um poder quando você acredita. Você acredita na verdade. A verdade, quando você encontra e você acredita nela e você transmite ela, ela tem um poder natural, porque é verdade. Porque ela não vem de ti, de você. Ela não vem daqui, ela não é gerada aqui na terra, ela é gerada no Shamayal, no céu. Ela é gerada em Al. A verdade é aquela que é gerada por Ial, e é confirmada por Ial, e é assinada embaixo por Ial. Então nós vemos hoje em dia pessoas que hoje chegam e começam a debater sobre, dizendo que o Criador não existe, dizendo que o Criador não existe, que até uns falam que até Merrucho, Moisés não existe, né? Já vi falar isso. Eu fico só assistindo, sabe? Ele não existe, esse Moisés não existe, quer ver mais? Jó não existe. Aí eu falei, vem cá, não existe não. E o Messias existe? Aí ele fica assim, esse aí há registro de que Pilatos lavou a mão. Eu falei, pois, mas esse aí falou de Moisés, esse aí falou de Jó. Aliás, ele falou até de Noé, né? Falou que Noé... Alguns falam que o dilúvio não existiu. Não, o dilúvio não existiu, isso é tudo... Mas ele falou assim como foi nos dias de Noé, aquele que você diz que não existe. Então, sabe, fica uma situação bem difícil para essas pessoas, né? Porque essas pessoas que eles querem desacreditar, o Yahusha disse que eles desistiram, e cita ele nas suas colocações, né? Então a gente observa que a gente observa? A gente observa que são meninos de coeiro, de fraldinha, que não sabe, não tem experiência com o mundo sobrenatural. Alguns estão preocupados só com like, com ganhar inscrito no canal. Mas eu não estou aqui, eu digo por mim, e eu creio que algumas pessoas também, muitas, ainda bem que há muitas pessoas, não está na internet hoje falando de algo por like ou por inscrito, não. Claro que nós queremos que o nosso canal cresça. O meu começou um dia desse, meu canal aí, porque eu nunca me preocupei com isso. Mas se eu fosse contar quantas vezes eu já vi milagres acontecerem, quantos milagres já vi acontecer, eu quero dizer para você que não caberia, se eu tivesse a oportunidade de ter filmado na época, mas alguns deles nem existia celular na época em que aconteceu os milagres. Então eu vejo que o que falta para muitos irmãos que vão para debater, que leva lá, que vão falar de filosofia, vão falar dos pais da igreja, eles vão falar de todo mundo e passa o tempo todo questionando o que é, o que não é, o que é, o que não é. E isso não leva a nada. Eles querem ficar famosos, alguns querem ficar debatendo, quebra de braço, sabe? O resultado é batizar almas. Enquanto que o que o Yahusha quer é que a gente batize almas e obedeçam o que eu chamo de o colar, o que eu chamo de o evangelho eterno. Mas o evangelho eterno é eterno, o nome já fala tudo, é eterno. O que é o eterno, o evangelho eterno? Que eu entendo, eu acredito que você vai entender também. Eu concordo também que o eterno é aquilo que procede do eterno. Se não proceder do eterno, não é eterno. Tem pessoas pregando aí uma palavra, uma mensagem, mas está contrariando o que o eterno ensinou, né? Como eu falei para você, o evangelho do eterno, original, não foi pregado só para os 12 apóstolos, por Yahusha, para os 12 apóstolos. O evangelho foi pregado para Abraão,
como eu já disse, então estava dizendo, né? Voltando àquele assunto, ele foi pregado para Abruã. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Romanos 4, 10, 11 e 12. Lá fala bem assim: o Evangelho, havendo o Criador, prevendo o Criador, justificar pela fé os gentios, revelou o Evangelho, revelou as boas novas, primeiramente para Abraão. Deu para entender? Por que tem dízimo no Novo Testamento? Agora você entendeu, né? Por que tem o dízimo no Novo Testamento, então, também? E por que tem dízimo no tempo de Abraão? Porque o evangelho da salvação dos gentios foi revelado para ele. No evangelho da salvação dos gentios, nós encontramos o pão e o vinho dado pelo quem? Por Yahshua. Pão e vinho, né? Lá atrás, o sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque, também traz pão e vinho para Abraão. Não traz para Abraão? Sim, né? Para Abraão traz pão e vinho. E aí você vai ver que se tem pão e vinho lá atrás, também tem dízimo, não tem? E não foi revelado para Abraão? O evangelho da salvação dos gentios foi revelado para Abraão. Veja que Romanos capítulo 4, Shaul, conhecido como Paulo, ele fala isso. Porque o evangelho, porque prevendo o Criador, de justificar os gentios, revelou, justificar os gentios pela fé, tá? Pela emuná. Revelou primeiramente o evangelho da salvação do gentio. Revelou primeiramente para quem? Para o patriarca da fé. Nesse tempo ele não era circuncidado, sabia? Quando ele sai da casa dele, ele não é circuncidado. Quando o evangelho é revelado para ele, o evangelho dos gentios é revelado para ele, ele não é circuncidado. Ele só vai ser circuncidado com 100 anos. Isso significa o quê? Que ele viveu 25 anos, de 75 a 100, né? Ele vai então, o quê? Ele vai então ficar 25 anos sem ser circuncidado. É nesse período aí que ele conheceu o evangelho dos gentios. E é nesse período, sem estar circuncidado, para quê? Para que nós, lá em Romanos diz, Latênios diz, no livro de Romanos, Latênio diz, para que os gentios andem nas pegadas do Abraão, na incircuncisão, por ter sido ele justificado, estando o quê? Na incircuncisão. Assim nós seremos justificados pela emuná, estando na incircuncisão também, como Abraão, andando nas pegadas de Abraão. Se andar nas pegadas, mas se andar nas pegadas de Abraão. Então o evangelho da salvação, que é chamado o evangelho da incircuncisão, que é chamado o evangelho dos gentios, foi anunciado primeiramente para Abraão. Você sabia disso? Talvez você não saiba disso, ou não soubesse disso. Então, o evangelho da salvação dos gentios, da incircuncisão, ele havia sido revelado para quem? Para Abraão. Então, o que Abraão praticou tem que estar na nova aliança. O que ele praticou, digamos assim, por obediência, por ato de obediência ao Eterno, né? Tem que estar, antes da circuncisão, deveria constar na nova aliança, porque o evangelho dele é uma sombra do evangelho de Yahshua. O evangelho da salvação, revelado a Abraão, né, para a salvação dos gentios, era a sombra do evangelho que Yahshua trouxe. Por isso que havia o dízimo lá. E por isso que havia um sacerdócio lá, chamado Eterno, de Melquisedeque. E é por isso que quando Yahshua vem agora, o sacerdócio levítico perde a sua vitalidade, seu valor, perde. E é inserido agora o quê? O novo concerto com a casa de Al-Hudá e com o povo de Al-Shuru. E não mais com a casa de Levi. Aí Yahshua agora, na palavra, fala para nós que Yahshua, ele compra com seu sangue,
cano de garuti, Apocalipse, compra com seu sangue. Apocalipse 5:10, compra com seu sangue homens de todas as nações, tribos, línguas e povos, e faz sacerdote, reis e sacerdote para o seu eterno. Então esses sacerdotes para o eterno, comprado pelo sangue de Yahshua, em Apocalipse 5:10, compreende que é quem? É os 12 apóstolos e companhia, e vai dando continuidade. A obra de Yahshua continuaria com esse sacerdócio. Esse sacerdócio permanece até hoje. Esse sacerdócio permanece até hoje. Como? O Criador se revelando a homens, revelando a sua verdade a homens em cima dessa terra. O Criador está revelando a sua verdade a homens em cima dessa terra. E esses homens vão falar segundo a vontade do Eterno. E as pessoas poderão comparar, poderão conferir e vai bater. Como eu falei para o irmão lá do calendário de 28 dias, o calendário eterno de 28 dias. Eu falei, esse é o calendário eterno, o calendário do eterno tem que ter 28 dias. Porque o luzeiro maior é para governar o dia e o menor para governar a noite, certo? Então é isso. E aquele homem lá, o Cafos, que é conhecido como Pedro, falou que desde que o mundo foi criado, tudo continua do mesmo jeito. O sol e a lua, sol e lua, sol e a lua. Tá? Então deve haver realmente, deve servir, os luzeiros maiores devem servir para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite, e isso acontece desde o começo da criação. Isso é importante, né? Ele falou assim, não, 4 luas, estou entendendo, 4 luas. Não conseguiu debater, não. Ele falou, não vou debater não, tá certo, é 4 luas mesmo que existe, 4 fases. Eu é que não tinha percebido isso e eu cometi um erro aqui, vou consertar. Né? Deu para entender isso, que ele quis. O que eu entendi da parte dele, ele é bem sensato. Né? E a gente, quando é jovem, a gente tem tempo para isso, né, irmão? Mas é que aprender. Ainda bem que tem pessoas que conseguem entender, né? Mas tem pessoas que querem debater, né? Então eu estava falando agora há pouco aqui exatamente isso. Do evangelho da salvação dos gentios, ele não foi revelado por Yahshua somente, digamos assim, a partir da manifestação de Yahshua. Ele foi revelado primeiro para Abraham. E ali, nos dias de Abraham, então, ele viveu, então, Abraham incircunciso, né? E foi justificado pela fé, não pela circuncisão, mas pela fé, né? Certo? E ele cria no sacrifício, que era Yahshua, né? Ele cria no cordeiro, né? Que é Yahshua. Isso é importante também, isso tem no evangelho dele, na palavra que versa sobre ele. E tem um sacerdócio, né? Tem um sacerdócio eterno, diga-se de passagem. Então, esse sacerdócio eterno é Yahshua na nova aliança. Então, se Yahshua recebeu o dízimo de Abraão lá, é claro e evidente que ele recebe na nova aliança também. Após o quê? Após a sua, digamos assim, o seu brado no madeiro, né? Disse está consumado ali, né? Ele passa a ser Melquisedeque nosso, espiritual. Então, ele institui aí o sacerdócio eterno, né? Ah, mas ele não cobrou o dízimo, Yahshua não cobrou o dízimo, ele não poderia cobrar o dízimo em seus dias em vida, porque o sacerdócio ainda estava dentro da validade, né? O levita, né? Mas após a sua saída desse plano, dessa dimensão física, ele passou a ser o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, citado em Salmo 110:4. No Salmo 110:4 diz que Yahshua é feito sacerdote, ele é feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou Moril Tzadok, né? Rei de justiça, rei de paz, rei de Salém. Isso é importante para você? Eu acredito que sim. Isso deve ser importante para você. Então, o evangelho pregado, o evangelho eterno propriamente dito, ele só tem poder mesmo, poder de salvação,
Se ele tiver tipo o colar de pérola, de pedra de pérola, ou de seja qual for, a joia, com todas as pedras. Quando tu tira o sacerdócio eterno de Alcha, aí está faltando. Danificou o evangelho. Prejudicou. Deu para entender? Você consegue entender isso, meu filho e minha filha? Quando alguém tira uma pedrinha do colar de pérola, você tira o valor daquele colar. Não pode remover uma pedra. Então, cada pedra conta como uma doutrina do Evangelho. Então, o sacerdócio eterno tem que estar no Evangelho de Alcha. O sacerdócio eterno. Feito por quê? Por sacerdotes. No passado, tem que entender que no passado, o Criador revelou esse sacerdócio a quem? Ao patriarca. Romanos capítulo 4, 10 a 12. E diz a palavra para justificar todos aqueles que andarem nas pegadas da fé do crente Abraão. Então o evangelho da salvação dos gentios, da sua salvação, da minha salvação, foi anunciado primeiro ao patriarca Abraão. E lá houve pão e vinho. Aquele pão e vinho era a Santa Ceia. Eu sei que nunca falaram isso para você, mas é Yahshua que fala que o evangelho da salvação dos gentios foi revelado primeiramente para Abraão. Foi por isso que ele tomou pão e vinho lá da mão de um sacerdote. Aquele pão e vinho representa a carne do Mashiach, do Messias, e o vinho representa o sangue do Messias na nova aliança. E aí fica faltando o dízimo lá de trás. Porém, esse dízimo só iria poder ser recebido por Yahshua quando já foi dito aqui. Quando ele disse assim, ó, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Que está no livro de Al-Hudim 10, verso 5, né? Tira o primeiro tabernáculo para estabelecer o segundo. Tira o primeiro tabernáculo, porque o tabernáculo do passado era a sombra do corpo do Mashiach. Era a sombra do corpo do Mashiach. Tudo era sombra, irmão. Tá? Então, olha como é interessante isso aí. Tudo era sombra. No livro de Hebreus 10, fala bem aqui assim para nós. A lei era a sombra dos bem futuros. A lei era a sombra. A lei era a sombra dos bem futuros. Isso é muito importante. O evangelho eterno, ele tem que ser transmitido de forma original. Não pode tirar o sacerdócio eterno? Não pode, não. Quem é o sacerdócio eterno hoje, nossa? É Yahushua. É Yahshua. É Yah, né? O filho, tá bom? O Mashiach, tá bom? Então esse é o nosso sacerdócio, sacerdote eterno, Morreu Tzadok, Melquisedeque. Ele traz pão e vinho para os discípulos reunidos. Agora, no livro de Hebreus 7, verso 8, está escrito assim. Convido você a ler Hebreus 7, verso 8, tá? Aqui na terra, ele fala, recebe dízimo homens que morrem. Ali recebe aquele que testifica que vive. Quando ele fala ali, o irmão tem que entender que é o Shamayá, o céu. Porque ali vive. Onde é que vive aquele que eu testifico que vive? No céu. No céu do céu, com o Pai. À direita do Pai. Ali vive, quando diz Hebreus 7,8 e Aldim 7,8. Aqui na terra, aqui é na terra. Porém, quando ele diz assim, ó, ali recebe. Ele está falando de receber o dízimo. Aqui recebe dízimo homens que morrem. Aqui na terra, recebe dízimo homem que morre. Então, quando ele fala isso aqui, ele está praticamente dizendo e afirmando com todas as letras que aqui na terra o dízimo tem que ser recebido por homens que morrem, homens mortais, como nós, humanos. Porém, ali recebe quem? Quem aqui se testifica que vive. Quem nós testificamos que vive? Yahshua.
Quem nós testificamos que vive? Yahshua. Pegou a visão? Leia Hebreus 7:8, antes de combater o dízimo. Leia Hebreus 7:8 e descubra quem é aquele que aqui se testifica que vive. Você que tem combatido o dízimo, leia Hebreus 7:8 agora. Pega aí a Bíblia online aí e leia Hebreus 7:8. Veja quem é aquele que aí é citado, que aqui se testifica que vive. Nós estamos testificando que Yahshua vive desde que ele partiu. Não faz sentido nenhum você dizer que é o outro ser. Nós temos que chegar à conclusão que Melquisedeque Tzadok era o quê? Era como Yohanan, João. Era como João, entendeu? Era para o Elias. Como João era para o Elias. Assim é Melquisedeque Tzadok e Melquisedeque para Yahshua. Pegou a visão? O Evangelho Eterno é interessante. Você pode não concordar com a Bíblia, pode não concordar com a igreja A ou a igreja B. Tem muitas pessoas que falam mal da igreja, da igreja em si. Igreja, mas que é igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Eles também eram templo, irmão. A quem você quer convencer? Eles também eram templos, mas eles iam para o templo para adorar o Criador. Eles iam para o templo. Não há como você descrever, aliás, não há como você enfiar garganta abaixo do irmão, da irmã, se está escrito que eles iam para o templo. Está escrito isso. Não é a sua palavra, a sua fala que vai convencer ele. É a escritura que está dizendo que eles iam para o templo. A hora nona, ó, Atos 3:1. Atos 2:46 lá, ó. E todos os dias perseveravam no quê? No partir do pão, nas orações, e no templo todos os dias. No templo todos os dias. Como é que você quer ser mais do que eles? Nem eu quero, nem pretendo. Eu só quero transmitir o Evangelho eterno, conforme foi transmitido por eles. Por eles. E a gente sabe que Roma cometeu suas barbáries, mas eles vão dar conta deles lá. Agora nós vamos dar conta de nós mesmos, de cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. E não serei eu que vou distorcer as Escrituras. E colocar na cabeça dos irmãos que os irmãos não devam se reunir em templo, porque o Pai não habita em templo feito por mão de homem. A gente veio dizer isso aí o tempo todo na internet, irmãos, dizendo que nós somos o templo, nós somos o templo de Al. Mas eles também eram. E eles adoravam o Pai no templo. Mas o Filho falou que virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar em verdade, é adorar com sinceridade, adorar o Evangelho eterno, como eu estava dizendo aqui. É adorar o Evangelho genuíno. Isso que é adorar em espírito e em verdade. Não quer dizer que é adorar o Pai sentado entre quatro paredes. Não existe isso. Isso é a interpretação da cabeça de alguns irmãos aí, nós, do povo de Yahshua. É a interpretação. Agora, por que os irmãos embarcaram nessa aí? Porque muitos irmãos não gostam de pagar o dízimo. Os irmãos estão chocados com igrejas, líderes de igreja, eu entendo isso. Mas eles vão dar conta do erro deles. Nós servimos a Yahshua. Eles estão servindo, você sabe quem, né? Estão servindo a eles mesmos, o próprio ventre deles, diz a palavra. Então nós temos que servir Yahshua. E precisamos o quê? Precisamos nos unir. E precisamos fazer um trabalho melhor e maior que o deles. Em qualidade, melhor. Mas sem recurso você não vai fazer. Você não vai fazer a obra de Yahshua da forma como ele merece. Certo? Fazendo do jeito que você quer. Você tem que fazer do jeito que o Espírito de Yahweh quer. O Espírito do Eterno quer. E o Espírito do Eterno, o Consolador, foi prometido por Yahshua. Revelar. Ele vos revelará todas as coisas.
Ele receberá do que é meu e há de revelar novas coisas. Então, o espírito de Al é que revela. Você, irmão, é uma pessoa que aceitou a fé em Alcha. Não é porque você está com o celular na mão, está com a escritura na mão, né, que você pode falar, digamos assim, isso, todo mundo fala o que quer. Não, você tem que ter medo, irmão. Receio, estudar antes de falar, muito, e procurar examinar para ver quem é que está falando a verdade. Eu provei aqui para você, pela Escritura, provei que o evangelho da salvação dos gentios foi pregado para Abraham. E lá no evangelho, na vida de Abraham, ele foi pagador de dízimo. Ele foi pagador de dízimo. Algumas pessoas que não querem pagar o dízimo, falam, mas Abraham pagou uma vez só. Abraham pagou uma vez só e depois nunca mais. Bem, então quer dizer que Alcha chorou uma vez só e depois nunca mais chorou? E Alcha cantou um hino só. A Escritura fala que ele cantou um hino depois que ele ceou. Você quer que ele cantou um hino só a vida toda? Então, a falta de evidência, a falta de mais evidência, de mais sinais, não é a ausência de evidência. A falta de evidência não é exatamente a ausência de evidência. Há evidência de que Alcha chorou mais vezes, e há evidência, sim, de que ele tenha se emocionado e que ele tenha louvado mais de um hino. Mas a Escritura fala que ele louvou só uma vez, cantou um hino e foi para o monte. E eu vou crer que ele cantou um hino só? Só porque está registrado só uma vez? Ei, irmão, o que é isso, meu irmão? Você parece que não é Ialdim? Você parece que não é Ialdim? E a sabedoria de Alcha na tua vida, hein? Pega a visão. Enganaram você. Você caiu nessa. Eu tive a felicidade de não cair. Mas muita gente caiu nessa. De que porque Abraham pagou uma vez só, não pagou mais. Não, aquilo ali era o evangelho da salvação que estava sendo passado para ele. O que ele fez no passado, o povo Ialdim na nova aliança teria que fazer. Como ele obedeceu o Eterno, teria que obedecer. No livro de Gênesis 26, fala que Alcha, no livro de Gênesis 26, falando de Abraham, fala que Abraham guardou os mandados, guardou os mandamentos, os preceitos e as leis. Isto, Gênesis 26, tá bom? Então Abraham era um obediente, era um homem muito obediente. Mas é importante que ele foi justificado pela fé. E nós somos justificados pela fé em Alcha. Mas o evangelho de Alcha, ele foi pregado em sombra para Abraham. Antes foi pregado para Abraham. Depois de Abraham, ele chega até nós com Ialcha. E chegou até nós com Ialcha. Então, está faltando o quê? Uma peça. Lembra do colar que eu fiz a comparação? Está faltando uma pedra nesse colar hoje aí. Está faltando o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque aí, ó. Está faltando. E quando você coloca o Melquisedeque, o Melquisedeque como sendo de Alcha, você tem que entender que ele tem que ter o dízimo no sacerdócio de Melquisedeque, de Melquisedeque em Alcha. Porque Salmo 110, 4, não esqueça. Daúde, inspirado, o Eterno falando pela boca dele. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno. Então, meu irmão, pega a visão. Esse é um dos pontos também que eu queria abordar com você nesse vídeo. Tá? Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê o like, tá bom? E aperte o sininho para receber novos vídeos quando nós lançarmos para você, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Família de Al, ó, tamo junto, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês aí, tá? Vou fazer uma oração por você, tá bom? Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai Al,
Abençoa em nome de Alcha, meu irmão, que está acompanhando nosso trabalho, acompanhando nosso canal, que se inscreveu nesse canal hoje. Pai, aleluia, abençoa ele para que ele possa entender. Abra o coração dele como tu abriu o coração de Lídia. Se o coração dele estava fechado, a mente estava fechada, hoje foi aberto para o entendimento dele. Hoje ele entendeu, Criador, que o evangelho dos gentios, da salvação do gentio, que é o evangelho pregado por Yahshua, primeiramente foi pregado para Abraão, antes, bem antes de ser pregado para nós. E que lá havia um sacerdócio de Melquisedeque, lá houve pão, lá houve a Santa Ceia e lá houve o recebimento do dízimo. E o fato de Abraão ter pago o dízimo, está escrito constar apenas uma vez, não é prova de que realmente ele não tenha pago mais vezes, meu pai. Não é prova, porque como Yahshua só cantou um hino uma vez também. Nós podemos, ele cantou só um único hino, só porque está escrito uma única vez. Então que ele possa ter compreendido isso, Pai, que isso não tem base escritural também, Pai. Criador, assim como Esther também jejuou, né, fez o jejum também lá no livro de Esther. Não quer dizer que ela jejuou só uma vez só também. Assim também, Criador, eu te peço, liberta nossos irmãos que foram enganados com um evangelho que não é o eterno, que não é o evangelho eterno realmente, porque tira o teu dízimo que não é nosso, é teu. Pai, o que é teu é teu. E como nós cremos que quando Yahshua disse, dai a César o que é de César e a Ial o que é de Ial, ele estava, na verdade, confirmando que o dízimo pertence a Ial. Dai a César o que é de César, que é o imposto, e a Ial o que é de Ial. Ele estava se referindo ao dinheiro de Ial também. Porque ele estava se referindo ao dinheiro de César. Mas Ial também tem o dinheiro também. E esse dinheiro estava se referindo, Criador, ao dízimo de Levítico 27:30, que tu diz lá, Levítico 27:30, tu diz, meu é o dízimo de todo o campo, de toda árvore, de todo fruto, de todo gado. Meu é o dízimo de toda a terra. Levítico 27:30. Então, Criador, é teu, na verdade é 100% teu. Nós somos apenas servo, humilde servo. E te agradecemos porque nos deu entendimento. Ajude, Pai, nós a juntar o povo de Al, que está confuso. Ajude nós a unir o povo de Al e sermos povo forte de Al, dizimistas fiéis, para fazer, Pai, a tua obra caminhar. Porque a tua obra precisa manter o altar. O teu altar tem que ser mantido. O teu altar, tu deste a ordem em 1 Coríntios capítulo 9, 14. Está escrito isso. 1 Coríntios 9, 14. Está escrito. Está escrito. E assim ordenou Yahshua. Os que ministram o altar, que viva do altar. Os que pregam o evangelho, que viva do evangelho. E abençoa teu filho, a tua filha, que quer sair, ela quer evangelizar, ela quer viajar, ela quer fazer a obra, mas ela não tem recurso. Muitos de nossos irmãos, Criador Yal, não tem aonde se reunir na sua cidade, porque alguns irmãos pregaram erradamente que tu não se manifesta aonde em templo feito por mão de homem. Entender errado, meu Criador Yal, entender errado o que Shaul falou. Shaul falou que tu não habita, que o Criador não habita em templo feito por mão de homem, mas ele falou em terra grega. Ele falou para os gregos, ele não falou para a igreja de Alcha, para o povo de Alcha. Ele escreveu para os gregos, Atos capítulo 17, meu Criador. Só que confundiram e disseram que tu não habita em templo feito por mão de homens e que tu não recebe o dízimo, que o dízimo não te pertence, contradizendo Hebreus capítulo 7, verso 8, que diz que aqui na terra recebe dízimo o homem que morre, mas aí ou ali no Chamaial recebe aquele que aqui se testifica que vive. Pai, eu sou o único pastor, único homem, único apóstolo aqui no YouTube que falo do dízimo abertamente para o povo, que o dízimo pertence a ti, Yal, pertence a ti, Yalcha, e pertence ao teu sacerdócio de Melquisedeque, porque tu és o nosso sacerdote melquisedequiano, morriltizadoquiano, tu és ele para nós, na nova aliança. E tu comprou o homem de todas as nações e fez para ti sacerdote do Altíssimo. Apocalipse 5:10, tu comprou o homem de todas as nações e fez um sacerdócio com esses homens.
fez sacerdotes para ti. Isso é o que está no livro de Câmara de Galute 5:10. E esses irmãos que combatem o dízimo, dizem que o dízimo pertencia aos levitas, era dos sacerdotes levitas, mas eles se esquecem que tu falou que ia fazer um sacerdócio, tu ia fazer um novo concerto, não com a casa de Levi mais, não com os pais, mas com a casa de Al-Rodá e com Yalchuru. Espiritual, nós entendemos. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram o teu filho Machia, mas nós aceitamos. E tu diz que faria sacerdote de todas as nações. Comprou homens com teu sangue e os fez sacerdote para o seu Criador. Então eis-nos aqui com o espírito de sacerdócio, do sacerdócio de Melquisedeque e Melquisedeque, para fazer a tua obra ser conhecida, para ser luz nessa terra, guiar o povo na tua luz e levantar um povo para ti bem disposto. Pai, é o que eu te peço, abençoa nosso trabalho, abençoa meu irmão que está me ouvindo, a minha irmã que está me ouvindo, em nome de Alcha, assim seja e assim será. Que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã, onde você está, de qualquer lugar do Brasil. Meu zap é 987, você pode colocar 91 987 43 2156, tá bom? Que o Eterno abençoe você.